Vou fazer a primeira. Tá? Kleber, tu citou aqui um grande amigo, ex-colega nosso e ex-secretário de Estado, Fernando Schiller. Recentemente ele fez uma declaração dizendo o seguinte: em ambientes polarizados, principalmente na política, as pessoas não fazem escolhas por projetos ou propostas, fazem escolhas pela rejeição. É a rejeição que comanda. E com isso acaba esvaziando toda a possibilidade de nós termos algo que nos leve para sermos realmente uma nação. Eu te pergunto, pela tua experiência, tu acha que é possível romper? É possível, será que pode surgir algo que nos leve a pensar num projeto real de país, em que a gente não tem que escolher pela rejeição? Daniel, eu gostaria de dizer que sim, mas no curto prazo eu não vejo ambiente para isso. Me parece que o tempero emocional do debate político brasileiro nesse momento e até 26 será muito alto. Portanto, um caminho que tende a ser muito mais no terreno da persuasão, da narrativa, da discussão política, que às vezes é vazia, teórica, às vezes é muito consistente, né? Eu sou meio contrário àquela ideia de Dr. Ponte, vamos falar do que realmente importa: estrada, saúde, segurança, educação. Importa, mas democracia importa, liberdade importa, né? Então tem mais coisa que importa. E acho que agora realmente o debate do brasileiro, pelas questões políticas, estão deslocadas mais para esse viés, que eu poderia dizer um viés ideológico, sim, acho que essa é a palavra, um viés que às vezes tende a ser irracional, mas que tem muito de salutar também, que talvez em algum momento, para chegar a um ponto de maior equilíbrio, a gente talvez tivesse que passar por isso. A eleição vai dizer muito se nós conseguiremos ou não voltar para alguma espécie de racionalidade, ou de equilíbrio, ou de governança, né? Porque hoje nós não temos nem governança no país. Acho que tem projetos aí, tem gente tentando que isso ocorra. Há possibilidade. No curto prazo, eu não vejo muito não. Obrigado. Só para informar que vamos servir ainda a sobremesa, já está sendo servido. Tem aqui 2 inscrições, dos Afonso. Estou levando o microfone. Parabéns, Kleber, pela excelente apresentação. Fora dessa questão da macroestrutura, existem coisas, digamos assim, menores, não no sentido de serem menos importantes, que são as perseguições que estão acontecendo, com pessoas morrendo na prisão, com pessoas ainda presas sem terem entrado dentro do palácio, né, e etc. Pessoas que foram levadas à prisão de uma forma arbitrária, e eu não vejo instituições fazendo uma campanha forte em relação a essa questão. Nós, como cristãos, por exemplo, eu acho que nós teríamos um papel fundamental em defender a vida. E tem muitas pessoas do meu relacionamento que chegam a comparar isso, na proporção devida, com o que Hitler fez. Levando para o trem os judeus, aqui levando para os ônibus as pessoas com o sonho de saírem de lá e depois serem encarceradas. Como é que tu enxerga essa questão dentro da influência disso no todo? Meu caro, eu acho que não é tempo de calar, mesmo que por medo. É uma quadra decisiva da história. Quando eu vou lá e vejo um senhorzinho de 92 anos discursando em cima do carro de som, tendo sido condenado pela justiça, aqui está o exemplo que não é hora de calar. Não é hora de calar. Porque se nós não calarmos por medo, e eu disse aqui, eu também tenho, bem, a supremacia se estabelece. Quando as elites se dobram ao poder, os países pagam a conta. Nós estamos falando aqui de um problema
de elite brasileira, do qual a gente faz parte. Tem um apego gigante em relação à aparência social, né? Esta coisa do Bolsonaro e o seu tipo de liderança, ele constrange as pessoas. Ele constrange. Eu, por exemplo, um líder que está longe de um estadista que eu queira para mim e para o meu país. Mas já faz tempo que não é mais sobre ele só. Faz tempo que esses precedentes que chegaram lá no Clezão, na mulher do batom, isso não tem mais nada a ver com o Bolsonaro. Tem a subjugação de um establishment em relação ao povo brasileiro. E é isto que é muito grave. O Estado não existe para mandar em nós. Nós é que temos que mandar no Estado. Isso é tão antigo quanto novo. Então, eu acho que é hora de, dentro das possibilidades de cada um, dentro dos espaços de cada um, não é hora de cristão se esconder, porque nós estamos diante também de crimes humanitários, de prisões injustas, famílias desestruturadas, precedentes jurídicos sem nenhum cabimento, e se calarmos, piora. Vamos parar de brigar, mas antes vamos resolver melhor esse negócio. Que não dá para parar de brigar quando só estou levando a ruim. Mas é grave. É grave. Marcelo. Eu fiz um cálculo aqui por baixo, que é uma estimativa genérica. Porto Alegre tem mais ou menos 10 escolas de ensino fundamental e médio de grande porte. Deve ter mais, tá? Estamos falando aí de 30 mil alunos, 20 mil famílias de classe AB. Nós não temos em Porto Alegre uma escola conservadora, uma de grande porte. Tem experiência, uma grande não tem. E nós não temos no empresariado brasileiro empresários investindo em mídia de massa, de comunicação de grande porte. Tem a experiência da Oeste, que é episódica, é muito pontual. Então, isso é só espiral do silêncio ou é mais grave, ou é uma acomodação mesmo? Eu acho que as duas coisas, é muito boa a tua questão, Marcelo. Espiral do silêncio causada também pelo silêncio de quem poderia falar. O Olavo falava um pouco sobre isso, né? A gente às vezes acha que o poder político está no governo, o poder político está em ganhar uma eleição, o poder político está distribuído na trama social, né? Onde se dá o poder? Ele vem da trama social, que se materializa numa eleição e no governo. A esquerda percebeu isso lá com o Gramsci nos anos 60, 70, começou a tomar as comunidades de base da igreja, os sindicatos, as faculdades de pedagogia, as faculdades de comunicação, a associação de bairro, e deu no que deu, uma supremacia, pelo silêncio, pela covardia ou pela incompetência. O que bugou esse jogo, Marcelo, um pouco, foi as redes sociais. A rede social estragou a mesa bem montada, perdeu os talheres. A dona de todos os talheres, que história é essa? Da dona Sueli lá de casa, que agora também pode falar, do padre Paulo Ricardo dando curso, né? Que história é essa? Quem inventou esse negócio? Eu perdi o controle, né? Que é a beleza das redes sociais. A rede social virou a geni e tem um monte de problemas. Eu sofro com meus filhos, a sexualização, a porcalhar, mas tem umas delícias. Uma delas é a democratização da informação. Antes era fonte de informação 6 lugarzinhos, 6 canaizinhos. Todo o Brasil se informava por 5, 6 lugares. Aquilo lá que era bom, nada. O bom é agora. É todo mundo igual, todo mundo bom. Se é fake news ou não sei o que, também tinha. Meus colegas de vez em quando também algumas apurações. Acho que nada substitui o jornalismo profissional, que é uma outra coisa. Mas a rede social, Marcelo, diluiu um pouco essas dominâncias. Só que nós não podemos apostar só em eleição. De novo, é um pouco do que eu disse ali. Perdemos a eleição. Sim, mas eu estou dando uma olhada nas faculdades de pedagogia, absolutamente iluminadas. Eu sou vítima disso também. Que dificuldade ter que revisar as aulas de história e geografia dos meus filhos. Quando outro dia ele chegou em casa do meio
e disse: pai, tu sabia que a árvore chora quando corta? Digo: então levanta da cadeira porque ela está chorando, meu filho. Quem é que foi? Minha professora. Aí eu tive que ir, né? O almoço inteiro para desfazer já aquela sementinha. Então, essa trama social que a gente tem que se preocupar mais. E outra, parar de ter vergonha de ter posição. Ali na eleição do Melo, eu vivi isso, né, na equipe de coordenação. Marcelo, tu também ajudou. Quando a Maria do Rosário, não quero me alongar, desculpa também. Quando a Maria do Rosário anunciou que ia dar passagem de graça para todo mundo, anunciou passagem grátis de ônibus público. Foi um momento, Mauro, em que o Melo se preocupou e me ligou de noite, final da tarde, e disse: pai, isso aí pega no eleitorado C, D e E, que ele estava bem nas vilas, pega na Restinga, pega nos bairros populares, essa aí vai me preocupar. Aí fizemos uma reunião lá em casa de noite, uma parte da equipe achava que ele tinha que dizer que ia dar de graça também. Outra parte da equipe, não, então Melo diz que em 3 anos, 4 anos, o modelo vai se equilibrar e aí depois de 4 anos tu dá de graça também. E aí, é só comigo, fazer uma autorreferência, porque de fato foi uma tese que eu defendi. E se a gente disser que é mentira da Maria do Rosário, que não tem dinheiro para isso, é mentira, não dá para dar passagem de graça. E daí decidimos no outro dia votar, já na manhã seguinte, testar em pesquisa qualitativa. Classe C, D e E, eleitor indeciso. Quando a Maria, 12 pessoas por grupo qualitativo, quando a Maria do Rosário propunha passagem grátis, 0. Passagem grátis. 8, 10 gostavam da ideia. Passagem de graça, realmente. Isso vai ser bom para nós. Essa aí está pensando em nós. E aí a gente testou, botava um vídeo do Melo e na sequência dizia: é mentira, não tem dinheiro para isso, está te enganando, não tem como pagar a passagem. Dos 8 sobrava 2. Ou seja, nós temos que convencer o povo, falar nas coisas que a gente acredita. Falamos de privatização da Carris, não deu dor nenhuma na eleição, anunciou que ia privatizar ou parcerizar o DEMAI, nenhum problema na eleição. Então, nós temos que ir para o front, nas teses que cada um defende, senão aí sim, no silêncio sim que a gente perde. Obrigado. Mais uma pergunta. Olá, Kleber, Alexis. Veja bem, parabéns pela palestra, foi muito elucidativa e colocou alguns aspectos assim que eu não tinha percebido. Mas eu tenho uma questão para ti, que a tua opinião me interessa muito. Você é um homem assim de posição amena, me parece, conciliadora, e a tua visão como agente político e consultor político é uma visão de tentar chegarmos a um momento de conciliação nacional, de acabar com esse estado de exceção que estamos vivendo, como você bem disse, uma disruptura institucional, talvez só vista antes nos tempos da ditadura de 64, onde instituições não funcionam mais, se é que funcionaram algum dia, e se houver essa conciliação e essa harmonização entre os setores políticos, colocando os poderes cada um nos seus quadrados e assim por diante, nós não estaremos, de certa forma, mantendo o sistema nacional que tanto mal tem causado no Brasil, não apenas nos governos do PT, mas olha, e nas últimas décadas, eu diria talvez desde os anos 60, quando, talvez desde, se eu quiser me estender, eu diria desde a construção do moderno Estado brasileiro por Getúlio Vargas. Ou seja, são estruturas que tem que, se nós não aproveitarmos agora o momento de polarização, de disrupção, para quebrar essas estruturas, talvez nunca mais tenhamos outra oportunidade, pelo menos nos próximos 30 anos. Ou seja, queremos conciliar, mas até que ponto isso vai ser bom? Veja, hoje nós temos organizações de Estado criando direitos coletivos abstratos. Nós temos
a Defensoria Pública se metendo em assuntos, ou seja, são disrupções. Nós temos o setor do funcionalismo público maciçamente votando em pautas de esquerda e contribuindo para isso. Senão, como nós podemos aproveitar este momento para fazer mudanças reais no país, estruturais, de longo prazo? Obrigado. Ô Alex, o teu ponto é muito bom, né? Porque, quer dizer, tu tem toda a razão. Essa volta aos quadrados e essa conciliação em que termos, né? Para continuar com os graves defeitos institucionais que temos, pode ser ruim também. Sem dúvida, tem uns acordões aí que querem se fazer que eu acho péssimos, que é para proteger o establishment, o status quo e tal. Eu não vejo na sociedade brasileira maturidade e força política para evoluir tanto, sinceramente. Por exemplo, ninguém fala de reforma constitucional. Será que a Constituição de 88 é ainda a resposta para a sociedade de 2025? Me parece claramente que não. Eu compartilho da tua preocupação, não sei onde vai chegar, mas me preocuparia também com que tipo de ruptura a gente teria musculatura para estabelecer. E mais, quem ganharia essa ruptura? Que lado prevaleceria? Né? Difícil, Alex, difícil. Às vezes a política é a arte das possibilidades, né? Mas eu também não ficaria com uma falsa esperança, os poderes voltaram para os quadrados, está tudo resolvido. Não, vai estar longe ainda de estar tudo resolvido. Nós temos uma missão de base para fazer. Às vezes as pessoas perguntam, né? O que eu posso fazer? O que cabe a nós? Não, muita coisa cabe a nós. Muita coisa cabe a nós. Hoje, por exemplo, que eu vi mais de uma pessoa falando aqui, precisamos de escolas confessionais que sejam realmente confessionais. Isso é se posicionar, isso é exigir. Eu, quando na minha primeira criança fui visitar umas escolas, fui em católicas, cristãs e laicas, enfim. As católicas principalmente diziam assim, algumas. Eu perguntava, como é que vocês tratam aqui a questão da religião? Não, sabe, sem saber quem eu era e tal. Pai, a gente aqui professa o catolicismo, mas aquele mas saltava de um jeito assim, né? Mas somos plurais, mas eu estou preocupado que seja católico, eu não quero que seja mais ou menos. Então isso, quer dizer, a gente tem muito campo ainda para gerar um tecido social mais consciente, mais forte, para fazer mudanças mais consistentes. Porque também não é na loucuragem, né? Tem muita loucuragem aí, muito fogueteiro, que acha que é só dar uns gritos e vai mudar, e aí acaba sendo pior depois. Então, eu tenho prudência com os seres humanos e suas fórmulas prontas aí para resolver problemas difíceis. Padre Chaves. Kleber, Porto Alegre, na eleição passada, no segundo turno, teve uma abstenção de 34% do eleitorado. Eu sei que medir quem não participa de eleição é sempre difícil, mas na sua lida na ciência política, nas pesquisas qualitativas, o senhor consegue identificar por que o eleitor porto-alegrense está deixando de participar das eleições? Padre, é uma bela pergunta, eu não sei se a gente tem as respostas todas, os motivos são variáveis, né? Às vezes é por desesperança, às vezes é por pragmatismo. Na outra eleição da Manuela, esse movimento do eleitor absenteísta foi mais interessante. Eu também estava na campanha do Melo, né, que era aquela história que o Melo ia ganhar a eleição, parecia que ia ganhar a eleição, e chegou nos últimos dias a Manuela ter muita gente na sexta-feira, ó pra praia, um fim de semana de calor, bonito, e deu 2 ou 3 pesquisas que salvaram aquela eleição, dizendo que a Manuela, salvaram para o Melo, dizendo que a Manuela ia virar, e começou a freeway bater a volta aqui, eu vou voltar para votar. Então tem um pouco de responsabilidade, tem um pouco de Pilatos nisso, e de desesperança.
Me parece que esses são os dados mais concretos assim, para chegar a isso. Matheus, vou encaminhar a última pergunta aqui. Kleber. Fala, Matheus. Kleber, parabéns pela análise. Fica claro para mim que a economia e a política realmente muitas vezes não caminham juntos. Mas em política, que é o teu tema, tu não está enxergando que nos últimos anos, nas últimas campanhas, tem sido um contra o outro, na verdade, tu trata mais para destruir o outro candidato do que realmente trabalhar um programa melhor aos partidos. E isso faz com que uma grande parte da nossa sociedade, ela adora a tristeza, o vai fechar, vai terminar e tudo mais, e acaba realmente nós indo muito para baixo em termos de nível de campanhas. Meu amigo, deixa eu te dizer uma resposta em termos de marketing eleitoral. E está aqui o Celso Bernardi, que é pai do Fábio, que é o maior especialista nesse assunto. Quem já passou por eleição majoritária sabe. E a minha resposta vai ser um pouco crua. Programa de governo em eleição não faz nenhuma diferença. A decisão persuasiva do eleitor, ela é movida 80% a 90% por impulsos emocionais, simbólicos e de síntese. Então, a governadora Ieda ganhou aquela eleição porque tinha uma síntese. Gostei dela, gostei das ideias dela, me passa confiança e credibilidade. Provavelmente, se você fosse perguntar, me dê 3 ideias dela, e não é só dela, de todos, tinha uma impressão, essa mulher me parece séria, me parece que vai... São 2 ou 3 ou 4 impressões simbólicas e persuasivas que levam as pessoas às decisões políticas. Mas eu diria até mais, quem estuda sobre isso, né, Francisco? A persuasão, mesmo as decisões empresariais, a gente acha que são movidas pelas planilhas. Se tu parar, tem psicólogos que estudam sobre isso, se tu parar para analisar, o primeiro impulso é emocional, depois eu monto a planilha para justificar ou para dar uma cortada de unha nas minhas emoções. Validar o processo. Quando eu reformei a minha casa, tinha a planilha e tinha a visita e dizia, mas aqui se eu botasse aquela pedra ia ficar tão mais bonito. Bonito, beleza. E acho que o ser humano é assim. O ser humano é assim. E essas decisões de massa, de movimento, de um dia só, vamos todos para a eleição, as emoções ebulem mais ainda. E, portanto, isso não significa que não tem que ter plano de governo, que não tem que ter racionalidade, mas nós temos que ter muita consciência sobre simbólico, sobre impulsos emocionais, sobre alavancas emocionais. Por exemplo, no livro do Trump, quando ele ganhou a outra eleição, ele conta, achei isso muito interessante, Scott Adams conta, que quando ele criou aquela história do muro, né? E aí todo mundo, que louco, um doido, falou do muro, né? Um maluco e tal. Aí começaram a calcular a imprensa para fazer o tal do muro do Trump, ia custar tanto, ia demorar 30 anos, não sei o que. Racionalmente um horror. Aí você testava na qualitativa, padre, o Trump quer proteger os Estados Unidos. Aquilo é uma loucura, mas ele quer proteger os Estados Unidos. Síntese, símbolo, emoção, né? E eleição é mais sobre isso. Bom, eu acho que era a última pergunta com a plateia, doutor Ponte, aqui para a Presidente, eu, para fazer a pergunta, eu tenho que ser um rebelde. Existe um filme Rebelde Sem Causa. A minha causa é a juventude. Eu sou rebelde. Não é uma pergunta e nem caberia, porque foi uma exposição sem querer finalizar. Tivemos a aventura de trabalhar de uma certa forma junto a profundidade do que foi dito aqui e de algumas perguntas. Eu quero adicionar uma reflexão. Nós estamos numa guerra, presidente. É a implantação do comunismo ou a liberdade do Brasil?
e em guerra não tem conciliação. Você tem uma fase, que ela não se deflagrou explicitamente, você tem uma fase de convencimento para trazer aliados. Que fez o Churchill quando foi buscar os Estados Unidos, tem essas fases de buscar. E isso é a mudança de cultural, que é o que pode nos salvar. Ensinar o povo que a verdade está do nosso lado. Porque o resumo do que uma nação precisa para se desenvolver como o Brasil é isso aqui, não é plano de governo. Plano de governo vai tudo para as gavetas, não vale papel. Não vale papel. E o governo obriga a ter um plano de governo. Não vale nada. Os governos, as licenças mudam todo dia. Então, o plano é lixo. Se fosse bom, quando tem um bom plano, contrataria um cara maravilhoso para fazer plano de governo, pronto, vou governar com esse plano, está devagar. Desculpe me alugar, mas a minha reflexão é sobre o estado de guerra. E no estado de guerra, nós temos que lutar de toda forma, sacrificar, a gente que cai na batalha, etc. E tal. Por isso, eu quero lhe dizer, lhe propor uma sugestão que está me ocorrendo agora. Eu acho que a manifestação das entidades resolveria tudo. E é por isso que eu estou condenado. Eu, na condição de dirigente de uma entidade, fiz um manifesto, um dia eu quero ler para os colegas, que concitava isso. Eu vou ler uma pequeníssima parte aqui, de um final sobre um tema que foi levantado aqui, com muita descrição, mas que é fundamental. Porque essa batalha não se ganha mais nem com o exército, que está cooptado, nem com o judiciário, que está cooptado, e o executivo nem se fala. Juntou-se a fome com a vontade, juntaram-se a fome com a vontade de comer, presidente. Só nos resta a manifestação, o protesto e a rebeldia do povo. Sobre a urna eletrônica, por exemplo, só para encerrar, se eu conseguir abrir, um documento que nós fizemos em 21. Por favor. Enquanto ele procura, enquanto ele procura, aí eu digo, um plano não ganha eleição, mas a pessoa que leva um plano pode ganhar, dependendo das qualidades que naquela época o povo estaria necessitando e enxerga que vai ter. Achou? Então continua, vai ter. Nessa manifestação que me levou a ser hoje um criminoso, ainda não está concluído, mas vai ser, nós inseríamos lá uma cópia de um manifesto, preste atenção, isso vale mais do que um minuto. Vale mais do que dois. Um manifesto que nós fizemos, que a Sociedade de Engenharia fez em 19 de outubro de 21, a eleição era 22. Esse conflito da urna que ele falou, que é essencial, estava aqui. Olha como é que termina esse manifesto, certo? Diz assim: por tudo isso, a diretoria do Conselho Eleitoral aprovaram o envio deste manifesto aos senhores ministros do STF e do TSE, apelando para que pacifiquem o país, implantando um mecanismo de contagem pública dos votos já nas eleições de 22, como determina a Constituição. É obrigatório pela Constituição. Não é porque o povo não quer, então tem que fazer porque o povo não está acreditando. Também por isso. Mas porque é obrigatório da Constituição. Olha bem, neste momento, esses ministros são as únicas pessoas que sozinhas e sem contestação detêm o poder absoluto de implantar o mecanismo, promovendo a pacificação do país, que é fundamental para a consolidação da... Eu mandei entregar em mãos para o Luiz Roberto Barroso, que o sobrinho, um primo meu é cunhado dele, para todos os ministros estão mandando silêncio. E aí resultou a manifestação. Se eles fizeram isso, devem ter manipulado as urnas. Eu botei um deve aqui, porque eu não sou besta, né? Mas, desculpe a rebeldia, mas a minha sugestão é que se faça um debate sobre isso, rumo do que fazer para tirar o país da situação, para valer e para ter manifestações públicas depois. Função do povo. Tá, obrigado. Problemas todos sabem quais são. Eu quero as soluções. Bom, pessoal, antes de
encerrar, eu queria primeiro agradecer mais uma vez ao Kleber pelo conteúdo, pelas palavras. Também agradecer aqui ao Dr. Ponte, mais uma vez, todos que vieram prestigiar a DCE hoje. Dizer para vocês que tradicionalmente a DCE, nós vamos ter uma oração final aqui, não vamos esquecer rápido. Escolhe anualmente um dirigente cristão, um empresário, para receber o prêmio de dirigente cristão de empresas do ano. Aquele que valorizou o seu ambiente de trabalho, os valores humanos e cristãos, que fez um trabalho de divulgação das propostas da doutrina social da igreja, e que é modelo, pode ser modelo para muitos empresários. Esse ano, então, na primeira semana de dezembro, nós ainda vamos confirmar a data com vocês, será 3 ou 4, estamos decidindo o local, né? Nós vamos homenagear o presidente do Sicredi Origens, Dr. Ronaldo Silikov, como dirigente cristão. Então, para encerrar, passo a palavra para o Padre Chaves. Do silêncio, que é uma teoria da comunicação, que as pessoas não dizem o que pensam por medo de ficarem sozinhas. Para Deus a gente pode dizer o que a gente pensa, o que a gente espera, o que a gente precisa. Vamos pedir a Ele a força para seguir em frente nas nossas atividades. Que essa bênção se estenda aos colaboradores, colegas de trabalho, sobre todos os empreendimentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Abençoai, Senhor, a vós, também todos os trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos.